cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero agradecer a Deus por essa presença que está na casa, porque pode me chamar de criança, pode me chamar do que for, mas quando eu estava no mundo com depressão, eu queria essa presença. Eu buscava essa presença e eu não achava. Em casa que não tem criança, não tem felicidade. Pode te chamar de criança por você rodar, por você falar em língua, pode te chamar, porque você tem alegria no seu coração. Casa que não tem criança, não tem felicidade. Essa presença que a gente buscava quando a gente estava no mundo. E hoje, graças a Deus, ela se faz presente em nós, no nosso meio. Aleluia. Hoje ela se faz presente no nosso meio. Aleluia. Muitos atrás queriam, muitos atrás pediram essa presença e não tiveram. Hoje muitos lá fora procuram essa felicidade que a gente tem e não acha. Porque só encontra aos pés do Senhor. Aleluia. Só encontra quem está diante de Deus. Essa alegria maravilhosa. Irmãos, eu não vou demorar. Abrir 1 Salmos em nome de Jesus. 1 Samuel, perdão. Oh, glória. 1 Samuel, no seu capítulo 4. Deus, ele vem falando de promessa desde o começo do culto. Eu não queria pregar, não. Eu queria só ouvir hoje. 1 Samuel, capítulo 4, em nome de Jesus. Samuel, capítulo 4, e o versículo 17. Aleluia, Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Deus. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? 1 Samuel capítulo 4, verso 17 vai nos dizer assim, eu vou ler 17 e 18. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande alvoroço entre o povo, e além disso também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Verso 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Amém, meus irmãos? A gente conhece muito bem essa história. Eu dou graças a Deus porque desde o começo do culto ele vem falando sobre promessa, sobre levantar pequenos, sobre a vinda dele. E a gente está diante de uma história que a gente conhece muito bem. Ana, ela era estéril. E ela tinha um propósito diante de Deus, ela era zombada. Ela era uma mulher que vivia sendo zombada o dia todo, durante a tarde e a noite. Porque Penina podia gerar e Ana não. Porque ela não podia ter filho. E Penina zombava da cara dela. E falava: eu já tenho muitos filhos e você aí sem filho nenhum. E aquela mulher vivia amargurada. Aquela mulher vivia sofrendo. E ela tomou uma decisão mais do que certa. Ela tomou uma decisão mais do que boa. Foi o que? Chorar aos pés do Senhor. Aleluia. Ela foi até o templo e começou a chorar. E olharam de longe, o mesmo Eli que foi lido aqui, ele olhou de longe, porque ele era sacerdote, porque ele julgava as coisas de Israel. Ele olhou para a mulher e não viu a mulher falar nada, só abria a boca e chorava, e chorava, e chorava. E ele olha para aquela mulher: mulher, você está bêbada, vai para casa. E ela olha para ele e fala: não, meu senhor, não estou bêbada. Eu sou uma mulher de coração quebrantado, uma mulher de alma amargurada. Porque eu peço um filho a Deus e eu não posso gerar, mas eu peço um filho a Deus. E ela voltou nos pés do Senhor. E aquele homem olhou para ela: então tá certo, vai para tua casa, porque Deus te ouviu. E depois de um certo tempo aquela mulher vem. O propósito dela foi assim: Senhor, se o Senhor me dá um filho, nem navalha vai passar na cabeça dele, e eu vou dar ele no seu templo para ele te servir até o dia que ele morrer. E é cumprida aquela promessa que ela fez a Deus. Samuel nasce, ela dá no templo,
ele começa a ensinar como que se deve ser um sacerdote, e ele começa a crescer. Só que ele era rejeitado dentro do templo também. Ele, por ser uma criança, ele por ser pequeno, ele por ouvir a voz de Deus, ele era rejeitado, ele não tinha tanto crédito. E hoje em dia nós somos assim. Nós somos frutos de oração, de choro lá atrás. Nós somos frutos de choro, de joelho calejado. Nós somos fruto de muita lágrima derramada, porque quando a gente estava no mundo, tinha um orando pela gente. E falando, Senhor, converte. Senhor, ajuda. Senhor, levanta ele, tira ele do mundo. Nós somos fruto de choro e hoje nós estamos aqui. Para quê? Para Deus nos usar dentro do templo. Tem gente que não vai crer, tem gente que não vai acreditar, mas Deus quer usar, Deus quer levantar Samuel. Para quê? Para escutar a voz do Senhor. Porque tem gente que não quer mais ouvir a voz de Deus e Deus quer levantar pequeno para ouvir. Aleluia, Deus. E continuando a palavra do Senhor, até chegar aqui, eu não vou contar a história toda porque a gente conhece, vai ser resumido. Até chegar nessa parte que eu li, a gente vai aprender que no capítulo do 1 ao diante, vai começar a história de Eli e seus filhos, de Samuel também. Ele tinha os filhos que eles erravam dentro da casa do Senhor. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eles eram para ser sacerdote. Eles estavam crescendo para ser sacerdote. Como assim, irmão Anderson? Antigamente a gente não tinha, eles não tinham essa presença que a gente sente hoje em dia. Eles faziam o quê? Pegavam um cordeiro, pegavam uma vaca, pegavam o que for novo e levavam para o templo. Para quê? Para pedir perdão a Deus. Para servir como oferta, para Deus perdoar pecado. E o sacerdote era o mediador entre Deus e a terra. Quando Jesus morre, aquele pano, aquele véu é rasgado de cima para baixo. Era Deus falando, vocês não precisam mais de sacerdote. Vocês não precisam mais de gente para vocês se chegar até a mim. Eu vou até vocês, mas eu quero vocês aos meus pés. Irmão Anderson, você está mentindo, eu te provo. Jesus, ele veio na terra. Para quê? Ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Ele veio até nós. Ele rasgou o véu do templo e veio até nós. E hoje tudo... O que ele quer de nós, irmão Chiquinho? Que a gente se chegue até ele. Ele deu a vida por nós para quê? Para a gente já chegar a ele. Porque é só nele, foi ele daqui, só nele a gente tem confiança. Só nele a gente pode ter confiança, 100% de confiança, só nele a gente tem segurança. É só ele que vai nos ajudar quando a gente estiver precisando, 100%. Quantas das vezes a gente não precisou do nosso vizinho? Quantas das vezes a gente não precisou do nosso irmão, mas ninguém estava lá, era só Deus? Quantas das vezes, irmão Chiquinho, a gente evangelizando, fazendo a obra, a gente precisando de um copo de água e só Deus estava do nosso lado? Aleluia. Quantas das vezes na sua vida teve muita gente que você falava, esse aqui vai me ajudar, e ele não ajudou, e era só Deus do seu lado? É por isso que Jesus ele veio, rasgou o véu do templo e falou, agora vinde a mim, vocês todos que estão cansados e oprimidos. A gente se cansa na nossa caminhada porque é irmão contra irmão. É dentro de casa a gente sofrendo, é fora de casa a gente sofrendo. A gente se cansa, nós somos carne. E se o espírito não estiver forte, aí a gente perece. É por isso que a gente tem que buscar em Jesus o nosso refúgio, o nosso único refúgio. Porque é Ele quem vai nos dar força quando a gente estiver cansado. É Ele que vai ver o nosso choro, assim como Ele viu Diana, e vai nos corresponder. Aleluia. É só Ele que vai nos dar aquilo que a gente necessita. Aleluia. É só Ele. Ofni e Finéias, eles estavam crescendo para ser sacerdote, e eles já pegavam a oferta do povo, eles já separavam o que era para Deus e o que não era, só que eles erravam nessa parte.
Porque eles achavam que Deus, ele não via, que Deus ele não ia fazer nada. Só que Deus estava olhando de lá de cima. E Ofni e Finéias, eles começaram a pegar as ofertas do povo. Ofni e Finéias começaram a desviar as coisas que o povo dava para Deus. Ofni e Finéias começaram, eles pararam de ouvir a voz de Deus e a voz do pai dele. Para quê? Para poder fazer tudo de errado dentro do templo do Senhor. E se você tiver que achar, e se você achar que eu estou mentindo, lê a palavra, você vai entender certinho. Ofni e Finéias começam a fazer tudo de errado dentro do templo do Senhor. E Deus, ele só de cima olhando. Deus, ele só de cima anotando tudo que eles faziam. Aí Deus chega em Eli e fala: Eli, seus filhos estão errando diante de mim. Ele: mas não, Senhor, perdoa eles. Eles estão crescendo, eles estão fazendo. Senhor, perdoa eles. Só que aí eles continuaram a fazer as coisas erradas. E Deus de lá de cima olhando e anotando. Ele cessou, ele parou, Eli, o sacerdote, o único, o pastor hoje em dia, parou de ouvir a voz de Deus e falou: irmão Chico, eu não vou dar mais ouvido. Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que um homem, ele foi oferecer um sacrifício a Deus, e Finéias, eles roubaram a gordura, roubaram tudo. E aquele homem foi reclamar para quem? Para o sacerdote. Foi reclamar para Eli, irmão Chico, que estava diante do templo, do povo de Deus. E ele reclamou, só que Eli não ouviu, Eli não quis ouvir. Aí Deus cessou de parou de falar com Eli, parou de falar com Ofni e Finéias, porque não estavam dando mais ouvido. O Espírito de Deus já tinha se afastado deles. Eles estavam, Ofni e Finéias estavam dentro do templo. E Samuel também estava dentro do templo. Mas nem são todos que ouvem a voz de Deus. Nem são todos. Pode ter chamado, pode ter nome, pode ser o que for. Mas se for igual Ofni e Finéias e Eli, que deixou de ouvir a voz de Deus, não presta para nada. Aleluia. O seu cargo, o meu cargo, se eu parar de ouvir a voz de Deus, o meu cargo vai me levar para o inferno. Cargo não salva, tomar Santa Ceia não salva, ser dizimista não salva. O que vai nos salvar é a graça. O que vai nos salvar é uma vida reta diante de Deus. Aleluia. Aqui, Salmos 15. O que vai nos salvar é isso. Cargo só serve para dentro de igreja. Eu andando na rua fazendo obra, ninguém me pergunta se eu sou evangelista, ninguém quer saber. Eles querem saber de Deus, não querem saber de mim. Eu que desapareça e que o Senhor cresça, irmão Chiquinho. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu que desapareça. Não importa a minha vida, não importa. É que Deus seja louvado. É isso que importa. E continuando a palavra do Senhor, Eli, Ofni e Finéias estavam dentro do templo e Samuel estava crescendo. Tem gente dentro da casa do Senhor, assim como eu disse, que deixou de ouvir a voz de Deus, mas tem os pequeninos que ainda querem ouvir a voz de Deus e que ainda estão crescendo dentro da obra. Aleluia. Para quê? Para tirar os grandes que já deixaram de ouvir. Irmão, você está pregando heresia. Lê a palavra do Senhor. Ela é clara. Se você quiser entender, ela vai explicar as palavras de Deus, é simples. E ali Samuel começa a crescer. Ele começa a tentar corrigir as coisas dentro do templo, porque as coisas estavam erradas. E Samuel, ele via aquelas coisas e ele tentava corrigir, só que ele não tinha força, ele não tinha poder para fazer isso, porque ele era criança. E ele ainda estava crescendo para ser sacerdote. E ele começa ali a ensinar o menino. E Samuel, uma certa hora, Deus tem um encontro com ele. No capítulo 3, se não me falha a memória, Deus vai conversar com Samuel. Samuel! De madrugada, hein? Os crentes de madrugada. Samuel! Samuel! Aí ele corre, ele levanta, ele acorda, vai para ele. O Senhor me acordou, o Senhor me chamou. Não, volta a dormir. Na primeira hora, na primeira vez, irmão Chiquinho, que
ele pensou que o menino tinha, né? Ali falado com ele, era já para ele estar ligado e falar assim: não foi eu que te chamei, foi o Senhor. Na primeira vez, era já para ele ter entendido, porque ele era um sacerdote. E sacerdote é desde criança dentro da casa de Deus para poder o quê? Para poder oferecer as coisas de Deus. Já era para ele ter entendido na primeira vez, irmão Chiquinho. Aí ele fala: não te chamei não, pode voltar a dormir. Aí a segunda vez: Samuel levanta, vai até ele. Não, meu filho, não foi eu que te chamei não, volta lá. Aí na terceira vez que ele foi imaginar que era Deus conversando com o menino. Imagina a coisa triste. A gente que tem cargo, a gente que tem nome, Deus parar de falar com a gente e usar um pequeno dentro da casa do Senhor. É verdade. Você olhar assim: rapaz, Deus não está mais falando comigo. Eu tenho tanto tempo de crente que não vai servir de nada. Eu tenho tanto tempo dentro da casa do Senhor, estou há tanto tempo. Estou há 80 anos dentro da casa de Deus e Deus usar um pequenino para falar comigo. Você vai se sentir meio constrangido. Você vai falar: mas Senhor, e eu? Mas ele já não queria ouvir mais a voz de Deus. Infelizmente, ele não queria mais. Porque ele podia ter se arrependido. Ele podia ter colocado as coisas de Deus em ordem. Porque Deus já tinha falado com ele, tinha usado gente para falar com ele, e ele não quis ouvir, ele preferiu acobertar as coisas do filho. Ele teve tempo de se converter, irmão Chico. Ele teve tempo. E ele deixou de ouvir a voz do Senhor. E outra coisa também, Ofni e Finéas, meu querido, eles estavam dentro da casa do Senhor, e Samuel estava botando para fora as coisas que estavam erradas. Mas dentro do templo existiam levitas, existia o que ficava na porta. E cadê eles nesse tempo que Ofni e Finéas estavam fazendo as coisas erradas dentro do templo? Cadê eles para poder falar que as coisas estavam erradas para ele? Cadê eles que não apareceram na história? Nós temos que ser igual Samuel. Deus, ele está despertando gente. Eu vou falar, pode me matar, pode falar o que quiser. Deus, ele vai levantar pequeno para confundir os grandes. Aleluia. Deus, ele vai levantar pequeno para apontar dedo na cara de grande e falar: você está errado. E se ele não sair, Deus arranca. Me prove, irmão Anderson. O próprio Eli, foi arrancado. Ofni e Finéas levaram a arca de qualquer jeito para a guerra, irmão Luiz, e morreram na guerra. Ah, mas eles tinham promessa, eles estavam com Deus. O problema é deles, não queria mais ouvir a voz de Deus, Deus tira. Morreram na guerra, perderam a arca, e ele depois também morreu. Deus, ele veio falando de promessa hoje. Deus, ele está falando que vai levantar gente pequena. Deus, ele vai levantar Samuel. Deus, ele vai levantar Samuel aqui dentro. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que não quer mais ouvir a voz de Deus. Tem gente que, por causa do ego, segunda Timóteo capítulo 3, e nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, porque haverá homens que vão falar que pode e não pode nada, porque haverá de tudo no nosso meio. Mas ele fala para Timóteo: sofre, pois comigo as aflições de um bom soldado. Timóteo, sofre, pois comigo. O evangelho é sofrido. Samuel, por estar dentro do templo, com certeza ele sofreu. Porque ele não tinha autoridade, ele ainda não tinha autoridade. Antes de ele morrer, ele não podia falar nada. Antes de ele morrer, Samuel, ele não podia fazer nada. Mas depois que ele morreu, Samuel cresceu, já estava grande, e ele tinha autoridade e botou as coisas de Deus em ordem. Aleluia, Deus. Se for preciso, Deus vai arrancar para colocar Samuel no lugar. Porque as coisas de Deus não se faz com brincadeira. Aleluia, Deus. As coisas de Deus não se faz de qualquer jeito. Os filhos dele foram levar a arca de qualquer jeito para a guerra, achando que Deus não ia fazer nada.
morreram no meio da guerra e ainda perderam a presença. Aí o homem volta para ele, eu já vou finalizar, aí o homem volta para ele, um que sobrou da guerra. Volta para ele, foi onde a gente leu. Os seus filhos levaram a arca para a guerra, sem ninguém mandar nada. Eles foram para a guerra, levaram a arca sem avisar ninguém. E os seus 2 filhos morreram. E aí a arca ficou lá com os filisteus. Aí Eli, ouvindo aquilo que tinha perdido a presença de Deus, ele toma um susto, cai e quebra o pescoço. Está aí uma comprovação, está aí a certeza que Deus ele já não era mais com Eli. Aleluia, Senhor. Me prova, a Bíblia fala que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, nós somos os membros. Quando ele quebrou o pescoço, cortou a ligação de Deus com a terra. Deus já não falava mais com Eli, mas sim com Samuel, o pequeno que ia crescendo. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus ainda falava com Samuel, que ia crescendo dentro da casa de Deus e ia fazendo as coisas corretas. E Deus se agrada de gente assim, gente pequena que não quer aparecer, gente pequena que não quer saber o quanto vão falar dele, gente pequena que não quer ouvir outra voz que não for a voz de Deus. Aleluia. Deus ele falou muito grande hoje. Eu sou grato a Deus porque eu já falei aqui, eu vou repetir, o meu cargo não vai me levar para o céu, o meu dízimo não vai me levar para o céu, os meus feitos, as minhas obras aqui vão ser contadas assim lá, mas isso não vai me garantir passagem para o céu. O que vai me garantir passagem para o céu é uma vida correta diante de Deus. Aleluia. O que vai me garantir passagem para o céu, meu dirigente, é uma vida diante de Deus correta, ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, Deus. Ah, mas você só quer ser santo, você só quer ser quentinho. Meu irmão tem que ser separado. Qual é a diferença que vai ter se eu ainda continuar com a mesma coisa do mundo? O significado disso é porque a gente tem uma mente tão perturbada que a gente fala, o homem quer ser santo, já devia estar no céu. Mas o que está no céu é os anjos e o Senhor. Ser santo não é querer ser anjo e sair da terra. A palavra de Deus fala, se Jesus, o próprio Jesus fala, se eles me acusaram, se eles fizeram tudo comigo, imagina com vocês. O significado de santo é separado. Andar em santidade é separação do mundo. Querer ser santo não é uma pessoa que vai andar brilhando, vai andar com asa, vai voar. Ser santo não é uma pessoa que não vai pisar no chão. É uma pessoa que quer viver uma vida separada. Aleluia. Não é você também julgar o seu irmão que está no mundo, não é você também julgar o seu irmão que está na igreja. É você falar, tá bom, eu vou orar. Ser separado é uma pessoa que está diante de Deus e espírito e em verdade. Aleluia, Deus. Ser separado é ser como Enoque. A Bíblia vai nos relatar assim, irmão Chiquinho, e Enoque andava com Deus e foi arrebatado. Enoque andava com Deus. Tem uma diferença muito grande, porque tem gente que anda com Deus e não sabe quem é Deus. Me prova, Adão e Eva. Via Deus face a face, conversava com Deus todo dia. Deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente, porque acharam mais fácil, né, ouvir a voz da serpente. E pegaram. E Enoque andava todo dia com o Senhor, andava dia e noite com o Senhor e foi arrebatado. E hoje é uma das testemunhas que quando tudo acabar ele vai voltar para poder ainda falar do amor de Deus. Aleluia. Aí é que está a diferença do nosso meio, do meio da igreja. Tem o Fini e Finés no nosso meio que quer transformar, que quer arrancar tudo de Deus da presença, da casa do Senhor, quer fazer tudo de ruim dentro da casa de Deus. Mas ainda tem Samuel que quer andar correto. Aleluia. Ainda tem Samuel que está crescendo escondido e não precisa ninguém saber. Porque quando você estiver grande, Deus vai te mostrar. Aleluia. E Deus vai te colocar aonde era para o Felipe Neto estar. Aleluia. Mas deixaram de ouvir a voz de Deus, quiseram carregar a presença de qualquer jeito e não deixavam mais. Porque o carro era para o Felipe Neto, mas não quiseram e Deus arrancou e colocou Samuel. E Deus ele tem promessa para a nossa vida.
Quando Deus falar com você, escuta o que Deus fala. Não dá atenção porque o homem vai falar para você. Paulo ele fala, é mais fácil eu agradar a Deus ou o homem? Se eu estivesse agora agradando ao homem, eu não seria mais servo de Cristo. Então Paulo ele ouvia mais a voz de Deus do que a voz dos homens. Porque ele podia ter parado quando pegaram ele, irmão Chiquinho, e bateram nele e falaram, não prega mais. Mas ele continuou, e é por isso que estamos aqui hoje. Por causa daqueles que sangraram lá, não deram ouvido porque os homens falavam, porque as autoridades falavam, mas ouviam a voz de Deus, e hoje nós estamos aqui, e hoje a palavra do Senhor está conosco por causa disso. Aleluia, Deus. Porque eles não deram ouvido ao homem, e sim a Deus. E graças a Deus por isso, porque hoje nós temos a palavra de Deus aqui nas nossas mãos. Hoje nós temos a presença de Deus no nosso meio. Aleluia. Hoje só vai ouvir a voz de Deus quem quiser. Então que você seja o Samuel hoje. Nós todos aqui temos uma promessa de Deus na nossa vida. Uns são apóstolos, uns são pastores, outros são doutores. Nós temos um chamado. E que você possa ouvir a voz de Deus como ouviu Samuel. E Samuel cresceu porque era 24 horas com Deus. Então, e mesmo que você não esteja 24 horas com Deus, seja com Deus. Quando ele te fala uma coisa, ouva ele, escute ele. Escute ele. Que ele vai fazer na sua vida o que você necessitar, o que você precisar, ele vai fazer na sua vida. Porque ele não é um pai injusto que quando um filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra. Ele é um pai justo e um pai reto. Se você estiver diante da presença dele, ele vai te dar. Agora, se você estiver todo desconcertado, aí você vai perecer, meu amigo. Você vai ficar chupando dentro. Então, ouça a voz de Deus. Deus, ele quer levantar Samuel. Para quê? Para servir no templo, para estar dentro da casa de Deus em espírito e verdade. E Deus, ele vai levantar Samuel. Querendo o inimigo ou não, querendo Satanás ou não, querendo o Filipe Finéas não, querendo ele não, Deus ele vai levantar. Aleluia. Se for necessário, Deus ele arranca e coloca um Samuel no lugar. Aleluia. Glória a E eu Deus. creio nessa palavra, porque ela é fiel, ela é verdadeira e eficaz. E se Deus ele prometeu, ele cumpre. Uma hora ele vai cumprir, querendo o inimigo ou não, Deus falou, ele vai cumprir. E pode aguardar que Deus está levantando Samuel, ele só está crescendo. Aleluia. Dentro da obra do Senhor, Samuel só está crescendo. E os outros fazendo tudo errado e Samuel crescendo. E Samuel ali no cantinho, o pequeno ouvindo a voz de Deus e o povo fazendo as coisas erradas. Mas Samuel está crescendo e ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Então que vocês sejam como Samuel, ouçam a voz de Deus. Aleluia. Não importa com que o inimigo vai falar com a sua vida e para a sua vida. Seja como Samuel que ouviu a voz de Deus e chegou onde Deus queria. Aleluia. Deus ele vai levantar. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade.